Bom, galerinhas, então, vamos resolver uma questãozinha sobre o tema interferência. Ó, questãozinha tá na prova do Enem de 2017, hein? Enem regular. Dá uma olhadinha no enunciado que eu vou jogar pra você. Para o vídeo, leia a questão no seu tempo e depois você volta pra gente fazer juntos. Vamos lá! Cara, essa questão aqui tem toda uma pegada interpretativa, hein? Então presta atenção na situação que ele está descrevendo, ó. Então aqui eu tenho uma estrutura chamada de trombone de Kink, tá? É só um instrumento que é um instrumento de laboratório de física que te auxilia a entender melhor o fenômeno da interferência. A própria questão sugere isso, tá? Nada demais. Olha, aqui é o seguinte, eu tenho um emissor de ondas sonoras, uma fonte de ondas que está emitindo o seu som. Esse som entra por um cano e o som, ao entrar por cano, se divide por dois caminhos. O caminho ADC e o caminho AEC. ADC e AEC, ok? Ele disse no começo da questão que é possível variar o trajeto dessa onda, porque isso aqui é um trombone. Então esse cano que está aqui, ó, eu posso esticar. Tipo aqueles trombones que você já deve ter visto aí nas bandas aí, da galera soprando aquela parada e esticando aquele cano. Pois é, então esse cano eu posso esticar. É isso que ele está tentando dizer. E ele fala o seguinte, ó, no começo, quando os dois canos têm o mesmo tamanho, o mesmo percurso feito pela onda que foi dividida pelo caminho, o detector de ondas, ele escuta, né, ele capta um som de altíssima intensidade. Aumentou a intensidade, aumentou a amplitude, então isso sugere que no primeiro momento estava acontecendo a interferência construtiva, beleza? Bom, já era de se esperar, né? Beleza? Porque o som está vindo da mesma fonte, então são dois sons que pegam caminhos diferentes, mas estão em fase. Vieram da mesma fonte, então só podem estar em fase. Como os dois caminhos têm o mesmo tanto de percurso, né? No primeiro momento ele diz que tem o mesmo tanto de percurso. Então eu posso entender que a defasagem, o defasamento, é zero. 0 vezes lambda sobre 2, né? O zero sendo um par, interferência construtiva, portanto, eu teria, né, no primeiro momento, né, o som amplificado aqui na saída. Amplitude aumentou, interferência construtiva. Pronto, não tem segredo. Mas isso não é relevante para a questão. Agora que vem a parte legal. Ele diz que a partir do momento que está todo mundo com o mesmo caminho a ser percorrido, ele decide então dar uma esticadinha nesse canudo do trombone. Quando ele começa a esticar esse canudo do trombone, o que acontece? Ele vai esticando aos poucos. Aí tava um som bem alto. Pá! Até que ele estica um tanto, esse que está descrito na figura, de um lado ele puxou 40 centímetros, do outro lado tem 30 centímetros. Então, aí ele passou de uma interferência construtiva para a primeira interferência destrutiva. Quase não se ouve som, então eu vou entender que é uma interferência destrutiva que o detector está coletando. Então, de novo, ó, tava uma interferência construtiva, um som de amplitude muito grande. Pá! É isso que aconteceu. Ele variou de uma interferência construtiva até uma interferência destrutiva. Ô, professor, se é uma interferência destrutiva, então eu já sei de uma coisa, hein? O que você já sabe? Ué, presta atenção, professor. A defasagem do cara, que é dado pela diferença entre os caminhos x1 e x2, só que em módulo, eu vou contabilizar assim. Presta atenção, hein? A defasagem só pode ser, de um lado a onda percorre 40 mais 40 centímetros, ou seja, ela percorre ao todo 80 centímetros, certo? Do outro lado, a onda está percorrendo 30 mais 30 centímetros, 60. Beleza. Vou fazer a diferença, hein? Então eu vou ter 10, né, 20 centímetros de diferença. Em módulo vai dar 20 positivo. Então tá ótimo para mim. Beleza. Ô professor, vale lembrar que 20 centímetros, né, são exatamente 0,2 metros. Maneiro. Descobri a defasagem, o defasamento. Só que, professor, você não falou que esse delta sempre vai dar em função de lambda sobre 2? Ou é mesmo, hein? Verdade. Esse delta vai dar em função de lambda sobre 2. Ah, então eu vou escrever esse delta assim, ó. Lembra que dava n lambda sobre 2?
No lugar do delta, então, eu vou escrever esse 0,2. 0,2 é n vezes lambda sobre 2. Agora, quem é o n? Moleza! Ô, galerinhas, eu queria que você lembrasse que n é um número. 1, 5, 30, 40, 50, 1 milhão. Legal? Nesse caso, eu sei que esse n, para dar uma interferência destrutiva, porque a questão diz que a interferência captada é destrutiva, esse n tem que ser obrigatoriamente um número ímpar. Interferência destrutiva, fontes que estão em fase, afinal de contas é a mesma fonte, né? Então, tanto o som que vai por um caminho quanto o som que vai pelo outro vieram da mesma fonte, então estão em fase. Logo, esse n tem que ser um número ímpar. Lembra qual foi o n da situação anterior? Era 0. Lembra que eu citei 0? Professor, por que mesmo? Ué, os caminhos percorridos pela onda no começo da questão eram iguais. Era o mesmo caminho, tanto para o ladinho de cá, quanto para o ladinho de lá. Se o caminho era o mesmo, então a defasagem ia dar 0. Portanto, esse n era interpretado como 0. Então, eu tenho que pensar no primeiro ímpar pós o 0. Porque ele foi esticando gradativamente. Estava em 0, aí ele foi puxando, então o próximo n que surgiu só pode ter sido 1. Moral da história, eu já sei quem é esse n. Esse n, senhoras e senhores, só pode ser 1. Então, 0,2 é 1 vezes lambda sobre 2. Moral da história, descobri quem é o meu lambda. 0,4 metros. Professor, se o seu lambda é 0,4 metros, então agora você pode achar quem é a frequência. Ah, é verdade, o pedido da questão é sobre a frequência. Pô, professor, como é que nós vamos achar essa frequência, hein? Fácil. V lambda F, equação fundamental das ondas. Velocidade ele citou no texto da questão. 320. O lambda eu acabei de encontrar, 0,4. E o F a gente vai descobrir agora pela continha. 320 dividido por 0,4 é igual ao nosso F. Portanto, professor, quem é o F? 320 dividido por 0,4 é exatamente a mesma coisa que 3.200 dividido por 4. 3.200 dividido por 4, 800 Hz de frequência. Moral da história, essa é a resposta da nossa questão. Beleza? 800 Hz de frequência.